de Deus, Gênesis, no capítulo 19. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, vamos fazer a leitura a partir do verso 12. Gênesis, capítulo 19, a partir do verso 12. Tá bom? Amém. Amém. Vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem. E diz assim Amém. a palavra de Deus. Então desceram aqueles varões e a Ló: tens alguém mais aqui, teu genro e teus filhos e tuas filhas? E todos quantos tens nessa cidade, tirá-los fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, os que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tirando-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhes: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Só até aqui, irmãos. Tá bom, tá firme. Amém. Amém. Irmãos, Amém. foi parte da palavra de Deus que ele nos mostrou. Irmãos, os irmãos lembram que o Senhor já tinha decretado um juízo muito forte em relação ao pecado da humanidade na época de Noé. E o pecado da Irmão Wagner, o microfone fechou. Seu microfone fechou, irmão Wagner. Irmão Wagner, seu microfone... a família de Noé e quis salvar aquelas pessoas. Porém, naquela missão que foi dada a Noé, dele construir aquela arca, aquela grande embarcação, também ele foi um apregoeiro da justiça. Segundo o apóstolo Pedro, ele apregoou por pelo menos 120 anos durante a construção daquela embarcação. E ninguém cria na palavra de Deus. E chegou um dado tempo que Deus ele teve que fazer juízo sobre a humanidade e mandou o dilúvio. E de todas aquelas pessoas que existiam, irmãos, apenas Noé, seus filhos, suas noras e sua esposa que se salvaram. Com Noé, só apenas a sua família foi salva. E ninguém cria na pregação que Noé anunciava. Por conta do pecado que estava exageradamente grande, Deus puniu aquela humanidade. E, em seguida, irmãos, Deus fez uma aliança com Noé, que não destruiria mais as pessoas ou a terra da forma que ele fez com o dilúvio. Mas a questão é o seguinte, irmãos. O ser humano agora, ele
descende, né, uma nova humanidade, por assim dizer, após Noé. E a gente pode imaginar que agora as coisas vão andar melhor, vão se desencadear agora novas criaturas e serão obedientes a Deus. Só que, infelizmente, não aconteceu isso. O próprio Noé, irmãos, ele acaba pecando, ele acaba tendo um deslize. Aquele homem que foi o apregoeiro da justiça, que, dado o mandado do Eterno, construiu a arca juntamente com as suas famílias, ele acaba, em um período de tempo, cultivando vinhas, depois ele mesmo se embriaga com o fruto da vide e mostra sua nudez. Seu filho Cã viu, caçoa, zomba e despreza o pai, e na humilhação da sua nudez, chama seus 2 irmãos, Sem e Jafé, para que eles também olhassem aquela situação. E eles, com vergonha, com nojo da imundícia do pai, eles vêm de costa e cobrem a nudez do seu pai. E, com consequência disso, irmãos, vai se proliferando mais uma vez os pecados das pessoas sendo visíveis. E a história dos patriarcas, irmãos, elas surgem de muita incredulidade, por assim dizer, por conta da desobediência. E quando Deus agora começa a fazer uma obra na vida de Abraão, Abraão vivia num lugar pagão, em Ur dos Caldeus. E com aproximadamente 70 anos, Deus tira ele da sua localidade natal, do meio do seu povo, lhe faz promessa, já na idade bastante avançada, e diz que da semente de Abraão descenderia uma imensa nação, que se ele pudesse contar as estrelas do céu, ele não conseguia contar quantos povos sairia da sua descendência. O fato é, irmãos, que o pecado ele cada vez aumentava na terra, e a projeção, irmãos, que Abraão começou a obedecer a Deus e seguindo um trilho como um verdadeiro peregrino, por assim dizer. Ele leva também Ló, que era seu sobrinho, porém ele adota como filho, por conta dos seus pais que já não estavam mais com vida, e leva esse jovem também juntamente com a sua esposa Sarai. E Deus vai abençoando, abençoa eles, e eles vão ficando maiores em força e em riqueza, também em funcionários, e os gados, os animais, também se multiplicam bastante. E chega um dado momento, irmãos, que começa a ter algum tipo de intriga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E há uma oportunidade, irmãos, criada pela consequência daquele trajeto, e eles precisam se separar para que não haja contenda entre ambos. E Abraão, meu irmão, como um peregrino, deixou que a decisão da escolha do lugar para onde eles iam se destinar depois daquela separação ficasse exclusivamente na mão de Ló. E Abraão disse, olha, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E quando Ló, irmãos, vê aquelas campinas para o lado do Jordão e vê a beleza daquele lugar, ele se encanta, como quem diz que aquilo ali é uma mão na roda. Para quem é pastor, para quem tem funcionário e animal, aquilo ali seria algo que viesse a calhar. E ele escolheu ir para as campinas de Sodoma e Gomorra. E Abraão continuou o seu trajeto rumo à cidade prometida, que Deus assim tinha concedido essa promessa. Porém, Sodoma e Gomorra, irmãos, e toda aquela, pelo menos aquelas 5 cidades que ficavam ali próximo, elas estavam também em completo pecado e desobediência a Deus. Era um povo que não cria no Senhor, era um povo rebelde, era um povo promíscuo, era um povo muito depravado, por assim dizer, e a imoralidade sexual naquele lugar era imensa, que não é lícito nem nós falarmos o que acontecia naquele lugar. E foi para esse lugar que Ló decidiu ir. E o pecado, irmãos, dessas pessoas era tão grande, tão absurdo, a maldade desse povo, que os pecados desses povos, irmãos, começaram a subir ao céu clamando por justiça. E Deus, irmãos, ele é paciente, Deus ele é amoroso, Deus ele é misericordioso e Deus ele também é longânimo. Mas chega um determinado momento, irmãos, que a paciência de Deus ela tem um limite. E ele tem que
estabelecer um ponto final no pecado para que ele aplique a sua justiça sobre o pecador. Porque Deus não tem o avisado por inocente. E todo pecado, irmãos, ele tem que ser punido com a justiça de Deus, seja ele qual for. Quando eu erro, mesmo que eu me arrependa, clame a Deus pelo seu perdão, o meu erro, ele me trará uma consequência como juízo. E muitas das vezes o juízo, ele sempre é negativo, é punitivo, e acaba sendo ruim para nós. Mesmo que Deus execute o perdão sobre nós, independente dos nossos erros, nós sofreremos a consequência daqueles atos que nós provocamos. E quando nós pecamos, irmãos, contra o nosso Senhor, nós quebramos essa ligação e essa comunhão que nós temos com Ele. E para essa comunhão ela ser reativada, nós precisamos se arrepender dos nossos erros, confessar a Deus as nossas faltas, com o coração quebrantado, humilhado. E diz Davi no Salmo 51 que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor, ó Deus. Então, o nosso arrependimento ele tem que ser genuíno, ele tem que ser sincero. E quando se trata de arrependimento, nós lutamos com todas as nossas forças, embora sejamos falhos, mas nós lutamos para não fazer de novo aquele mesmo negócio ruim que fizemos contra o nosso Deus. Então, irmãos, aquela cidade estava numa pecaminosidade total, onde Deus resolveu fazer juízo contra aquele povo. E Abraão, sabendo disso, que Deus ia castigar aquelas pessoas, ia derramar a sua ira, ia derramar o seu juízo, Abraão se lembra que seu sobrinho está lá com a sua família. E aí começa, irmãos, um diálogo entre Abraão e o Criador. E Abraão apela para a justiça de Deus, como quem diz, Senhor, tu vai destruir o ímpio e o justo ao mesmo tempo? Como quem diz, o Senhor não vai ter piedade dos justos que houver naquela cidade? Se tiver pelo menos 50 justos naquela cidade, o Senhor também destruirá elas? O Senhor disse, se tiver, eu não destruirei. E Abraão foi dialogando com o Senhor e decrescendo o número. E Abraão apela para a justiça de Deus. E chega um dado momento, irmãos, que é tão interessante, que Abraão diz, Senhor, ele diz até que Moisés relata, né, que esse livro foi escrito por Moisés, Moisés relata que ele foi astucioso, que ele foi audacioso em disputar com o Senhor a vida daquelas pessoas. E ele chega a dizer assim, que eu sou pó, como que diz, eu não sou nada diante de ti, que tu é o juiz de todas as coisas, mas eu te peço, se tiver ao menos 10, ou 20, 15, 10, e foi decrescendo. Ele se reconheceu que ele era pó, que ele não era nada, mas que de alguma forma ele apelava para a justiça de Deus. E Deus, irmãos, foi dando corda a Abraão. E o fato é, meu irmão, que não tinha nenhum justo naquela cidade. Inclusive a família de Ló, junto com a sua família, ninguém ali era justo, irmãos. Todo mundo era pecador, todo mundo tinha defeito, todo mundo tinha suas culpas. Por mais, irmãos, que Ló não tivesse o pecado que algumas pessoas cometessem, no sentido de moralidade sexual, roubo, suborno, aqueles abusos coletivos que aqueles homens faziam aos estrangeiros que entravam na cidade, mas Ló também era um pecador que carecia da justiça de Deus. O fato é, meu irmão, que Deus envia anjos naquela cidade, e quando eles chegam naquela cidade, irmãos, Ló está à porta, e ele percebe de alguma forma, irmãos, que aquelas criaturas são seres angelicais, que não são seres terrestres. E ele se prostra ali, ele tipo que reconhece o poder daquelas criaturas mediante a enviação de Deus. Ele chega a dizer assim, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Ló se inclina em terra, reconhecendo que aquelas criaturas, irmãos, não eram da terra, mas que eram do céu, e enviada pelo seu Criador. E quando aqueles homens chegam naquela cidade, irmãos, Ló, como um bom recepcionista, ele leva aqueles seres celestiais, aqueles anjos para sua casa. Só que os homens de Sodoma e Gomorra, eles veem aqueles homens chegando e eles vão até a casa de Ló. E quando eles percebem que aquelas pessoas estão ali hospedadas, eles querem tirar aqueles homens para fora.
para que os homens de Sodoma abusem daqueles homens. Veja o grau, irmão, de pecaminosidade. Eles tinham esse costume de o estrangeiro, quando chegasse na cidade deles, abusar, fazer um abuso coletivo daquele homem ou daquela mulher, para vocês verem o grau de pecaminosidade que aquela cidade continha, e aquilo incomodava o Senhor por tanta injustiça que aquele povo fazia. Às vezes a gente leva em consideração que Deus ele é amor, que ele é benigno, mas Deus também ele é justiça, irmão. E um dia ele aplicará a sua justiça sobre toda a humanidade nos dias de hoje também. E Ló, irmãos, impediu que aqueles homens não abusassem daqueles seres celestiais que Deus tinha enviado. Ele propõe até de uma forma absurda das suas filhas, que elas estavam comprometidas e elas eram moças, comprometidas a um casamento. Ele quer oferecer as suas filhas no lugar daquele hóspede que está na casa dele. Graças a Deus, irmãos, eles não levaram as filhas de Ló. Aqueles anjos de Deus, irmãos, tiveram uma posição, pelo poder de Deus, tomar aqueles homens de uma cegueira espiritual, de uma cegueira física, onde eles, irmãos, não sabiam nem mais o que estavam procurando ou fazendo, eles estavam perdidos. E nesse momento, irmãos, eles se livram da perseguição daqueles homens de Sodoma e Gomorra. Então, aqueles varão, eles falam para Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tirá-los fora deste lugar, porque vamos destruir este lugar. Aqueles anjos, irmãos, eles vieram com uma missão. A missão deles, dada por Deus, era de aplicar o juízo naquela cidade, haveria uma grande destruição. E eles também tinham uma missão de tirar a família de Ló daquele lugar. Deus quis salvar Ló. Não é que Ló era importante, ou que Ló foi bonzinho, ou que Ló era justo. Não, Deus apenas quis salvar aquele homem. Apenas quis salvar aquele homem, junto com a sua família. E aqueles que faziam parte do seu ciclo familiar, que os anjos chegam a dizer: tu tem genro, tu tem filhas, porque nós vamos destruir esse lugar. Então Ló saiu, evidentemente, quando as coisas acalmaram e ele percebeu que tinha segurança para sair da sua casa, ele foi até a casa dos seus genros anunciar o juízo de Deus e a solução para escapar daquele problema. O que Ló foi fazer? Ló foi dar um recado, Ló foi evangelizar, Ló foi mostrar o juízo de Deus, mas também trazer a solução, a boa notícia de que Deus resgataria ele e a sua família. E quando Ló fala aos seus genros, meus irmãos, que haviam de tomar as suas filhas por esposas, eles começaram a achar que Ló estava zombando, que Ló estava caçoando, com piada, que Ló estava trazendo alguma brincadeira, e eles começam a rir, eles começam a achar engraçado, por dois motivos, irmãos, por dois motivos. Porque Ló também estava muito familiarizado com aquele povo. Por mais que aqueles dois homens, irmãos, estivessem comprometidos a casar com as filhas de Ló, mas eles também eram homens de Sodoma, eles eram pecaminosos, eles tinham uma cultura diferente. Eles não louvavam a Deus, o Deus que nós conhecemos como Criador de todas as coisas. Eles eram pecaminosos. E quando nós, irmãos, muitas das vezes, vamos anunciar Jesus Cristo como o único caminho, o único Salvador, o único e que suficientemente tem todo o poder para salvar a humanidade, as pessoas muitas das vezes, quando nos ouvem, irmãos, pensam que a gente está brincando, que a gente está caçoando, que a gente está inventando uma história. E muitas das vezes o que a gente vê, irmãos, é os incrédulos cada vez ficando mais incrédulos. Muitas das vezes a gente não vê nenhuma solução. E aquelas pessoas muitas das vezes não convertem, não mudam o coração, não tomam uma decisão de entregar a sua vida para Jesus e ter outra vida, ter outro caminho, ter outro motivo de vida. E que essa vida aqui nessa terra, irmãos, um dia ela vai findar. E se nós, irmãos, terminarmos essa vida que ela é um vapor e que logo mais ela desvanece, sem a glória de Deus, sem a presença de Cristo, sem ter recebido o seu evangelho e crido para a salvação, nós vamos estar em condenação eterna. Tudo que nós temos nessa vida são os dons de Deus. Nossos mantimentos, nossa própria vida, nossa família, tudo são presentes de Deus, que Deus nos deu para que a gente usufruísse do seu bem aqui nesta vida. Mas a terra que nos espera não é essa.
Essa terra ela está deleitada em pecado. Essa terra ela está pecaminosa. Essa terra ela foi amaldiçoada pelo pecado dos nossos pais lá no passado. Por conta do pecado de Adão e Eva, Deus ele amaldiçoou este mundo. Ainda que nós usufruamos dele, ele está contaminado com o pecado. E Deus um dia ele vai mandar o seu filho para que ele organize todas as coisas nele mesmo, porque nós, irmãos, não somos o centro da criação de Deus. O centro da criação de Deus é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele que é o centro e ele que organizará todas as coisas na sua vinda. E após o juízo estabelecido, nós estaremos, irmãos, na cidade santa preparada para aqueles que obedeceram o chamado de Deus. E aqueles homens, irmãos, não aceitaram a mensagem de Ló, caçoaram, não aceitaram o evangelho pregado ali por Ló. E Ló demorou muito ali com ele, talvez debatendo, tentando convencer aquelas pessoas. E às vezes nós somos assim também, tendemos a tentar convencer as pessoas. E se Deus, irmãos, não entrar com poder e grande glória e quebrar o pecado do coração e transpassar, meu irmão, o coração do pecaminoso, ele não dá o braço a torcer, ele não crê, ele não regressa do seu mau caminho, mas ele acha que tudo, irmãos, é uma história, é uma lenda, é utopia, e que nada do que nós acreditamos e falamos, irmãos, irá acontecer. Mas o nosso Senhor, ele morreu, ressuscitou e está vivo. E todo o poder foi lhe dado no céu, na terra e embaixo da terra. E um dia, meu irmão, todo joelho há de se dobrar e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porém, meu irmão, muitos confessarão que ele é o Senhor na sua glória, e outros reconhecerão que ele é o Senhor por meio do seu juízo. E o juízo de Deus, ele é eterno para aqueles que não recebem o seu evangelho. E o fato é, meu irmão, que aqueles anjos estavam lá na casa de Ló, Ló estava evangelizando os seus genros e eles não creram. E ele volta para casa já ao amanhecer, porque demorou muito aquele diálogo. E os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, prepara, avesta-te, tem pressa, porque o juízo de Deus já vai ser derramado sobre essa cidade. Você tem que cuidar e ir embora, partir. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. E Ló, irmão, parecia que demorava, que tardava, como que tivesse com algum receio, irmão, que ele fosse perder alguma coisa, que ele fosse deixar alguma coisa para trás. E às vezes, irmão, somos assim também como Ló. Às vezes temos receio da nossa vida pregressa, temos receio da nossa vida pecaminosa, porque vamos agora entrar em uma vida diferente, vamos ter que renunciar a muitas das coisas, e muitas das vezes as coisas que nós queremos, precisamos renunciar, elas nos dão prazer, e muitas das vezes tem até crente, irmãos, que são salvos pelo Senhor, mas que são saudosos daquelas vidas que andavam, que viviam daquelas práticas ruins que tinham em outra vida. E isso não é, meu irmão, correto. Nós devemos crucificar a nossa carne, amortecer a nossa carne e nos santificar na presença do Senhor. E Ló parecia, meu irmão, que ficava preocupado com a sua riqueza, com as suas coisas que ele tinha, como é que ele subsistiria depois que aquela destruição viesse. E ele ficava protelando. E os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, prepara-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereçam no juízo. Ele, porém, demorava-se. Ló demorava muito, irmãos, como se não quisesse sair. Então, veja, irmão, que coisa tão interessante, tão importante para nós entendermos. Os anjos, irmãos, pela demora de Ló, pega pela mão ele, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Veja que Ló é salvo, meu irmão, quase que por sua própria contra-vontade. Ló é praticamente salvo, irmão, contra a vontade dele. Ele ficou demorando, precisou os anjos pegar na mão dele, pegar na mão da esposa, o outro anjo pegar nas 2 mãos das filhas e arrancar Ló para fora daquela cidade. E aqui, meu irmão, também fica uma lição para nós. Se Deus, irmãos, não interceder por nós, se Deus não nos salvar, não tem como a gente se salvar,
porque nós não temos como, irmãos, de nós mesmos nos regenerar. Nós precisamos de um regenerador, nós precisamos de um salvador. O homem, por si mesmo, ele não consegue se salvar. E eu dou graças a Deus, irmãos, porque Deus não está nem aí para o nosso livre-arbítrio, Deus não está nem aí para a nossa própria vontade, mesmo contra a nossa própria vontade, Ele na nossa vida faz a vontade dEle, e embora Ló não quisesse sair daquela cidade, era da vontade de Deus tirar ele daquele lugar. E mesmo contra a vontade de Ló, os anjos pegam a sua família pela mão, arrancam-o para fora daquele lugar, e puseram ele para fora daquela cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereças. Então, agora aquele homem, irmão, com a sua família já está fora da cidade, é dado a ordem para que ele fuja para os montes. Esses montes, irmão, são as montanhas de Moabe, e ficava um pouco distante, irmão, daquele lugar, ficava ao oriente, irmãos, do Rio Jordão, era um pouco distante. E veja que coisa interessante, parece que Ló tem receio de que naquele trajeto, irmãos, o juízo de Deus ainda o alcançasse. E veja como Ló é difícil, irmão, veja como Ló é difícil se Ló não é praticamente uma caricatura nossa. Veja bem. E Ló disse-lhe: assim não, meu senhor. Como quem diz: eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar para o monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Veja, irmão, Deus tira Ló por graça e misericórdia. Ló não merecia ser salvo, muito menos a sua família. Deus deu a Ló o que ele não merecia, graça e misericórdia. Graça ele recebeu porque ele não merecia. E misericórdia, irmãos, é quando nós não recebemos o mal de Deus que a gente merece. Ló merecia também ser morto por aquele juízo, ser condenado também por aquele juízo. Mas Deus teve misericórdia e transpassou o pecado de Ló e da sua família e impediu que ele recebesse o mal que ele merecia. Deus foi para com Ló misericordioso e gracioso. E ele, com medo, irmãos, que eu morra, ele diz: eis agora aquela cidade está perto. Tinha, de fato, irmãos, pelo menos 5 cidades que ia ser destruída por esse juízo. E uma destas cidades, irmãos, era Bela. E ele disse: para fugir para lá, e é pequena, não é? Ora, para ali me escaparei. Não é pequena aquela cidade? Para que minha alma viva. A ideia de Ló, irmãos, era o seguinte: ele tinha medo de não chegar nos montes, nas montanhas de Moabe, porque era distante. Só que ele fora da cidade, irmãos, ele já não corria perigo nenhum. Veja a diferença de Ló para Abraão. Abraão, quando foi contender com Deus, por assim dizer, Abraão apelou para a justiça de Deus. E não pelos homens. Abraão apelou para a justiça de Deus. Senhor, tu vai destruir o ímpio juntamente com o justo? E aí Deus começou a ter um diálogo com Abraão. E Ló, ele só apela para a própria sobrevivência. Ele não entende que Deus está fazendo justiça contra aquele povo. E aquele povo está recebendo todo o juízo de Deus que eles mereciam. Mas Ló, no entanto, só está preocupado com a sua vida. E quando ele diz que quer fugir para aquela cidade pequena, irmãos, ele imagina o seguinte: aquela cidade é pequena. Talvez aquelas pessoas minúsculas que tenham ali, o pecado é tão pequeno que Deus não vai se importar. O pecado daquelas pessoas são tão rasos que isso para Deus não importa. Mas aquela cidade, irmãos, era uma das que estava no alvo desse juízo. Deus ia destruir pelo menos 4, 5 cidades. E Deus não destruiu essa cidade pequena porque Ló se escondeu lá. E o anjo disse: eis aqui, tenho te concedido também neste negócio. O anjo ainda aceita esse negócio. No versículo 18, irmãos, Ló diz: assim não, meu senhor. Ele não está querendo dizer, irmãos, que o anjo é o seu senhor ou que o anjo é um Deus. Mas ele entende que aqueles seres, irmãos, são seres enviados pelo Senhor. E aqueles anjos estão falando com Ló como se o próprio Deus estivesse ali reportando a sua própria palavra. Então, de forma honrosa,
Ló diz, ah, não, meu senhor, e ele continua o diálogo com aqueles seres celestiais. E mesmo Ló, irmão, tendo essa ideia de fugir para aquela cidade, os anjos concordam, ou seja, Deus aprovou. Veja como Deus é paciente, veja como Deus é misericordioso, veja como Deus é longânimo, meu irmão. E ele concede, Ló vai para aquela cidade e ali se esconde. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Zoar significa vilarejo, pequena, uma cidadezinha pequena, minúscula. Então esse nome Zoar foi dado por conta dessa nomenclatura que Ló colocou aqui. Então saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E Deus, irmãos, mandou o juízo sobre aquela terra. Deus destruiu aquelas pessoas. Glória a Deus. Aquilo ali, irmãos, por incrível que pareça, é um simulacro da volta de Cristo. Nós podemos comparar aquilo ali com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, ele voltará na pessoa de Jesus. Jesus, aquele ser que encarnou, aquele homem que foi Deus encarnado na terra, que viveu como um homem comum, mas tinha um Deus dentro dele. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele viveu, evangelizou, pregou a palavra, fez a vontade do Pai, foi crucificado, morreu, morte de cruz, derramou o seu sangue precioso, deu a sua própria vida no madeiro da cruz para resgatar as nossas almas. E veja quanto que Jesus pregou e o pouco de gente que se convertia, que se aproximava dele com graça, com fé, era pouco, irmãos. E quando o Senhor, irmãos, voltar e buscar a sua igreja, buscar o seu povo, ele fará como fez em Sodoma e Gomorra. Ele descerá com alarido, com trombetas, e ele descerá com os anjos dos céus e fará a ceifa dos seus filhos aqui na terra. E nós precisamos, irmãos, de um Redentor, que nós recebamos graça do Senhor, que nós venhamos ter virtude da parte dele e que nós venhamos ser aceitos por ele. Hoje essa palavra, meu irmão, não é outra coisa, mas é o Senhor tendo misericórdia dos seus ouvintes, Deus tendo misericórdia do seu povo, para que você creia, para que você arrependa, para que você entenda que você precisa de um Salvador, e o seu Salvador é Jesus Cristo. Não há outro caminho, ele é o caminho, não há outra verdade. Eu tenho uma verdade, fulano fala a verdade, não, só há uma verdade, a verdade é Cristo, e Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém, Senhor. For por ele, então creia que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador, que ele deu a sua própria vida em favor da tua, aquele castigo que você merecia, ele tomou sobre os seus filhos, ele carregou o meu e ele foi em direção ao madeiro sacrificar a sua própria vida em favor da nossa, bendito Rei da Glória. Então não despreze esse conselho, não despreze essa palavra, porque hoje o Senhor está te dando oportunidade, hoje o Senhor está te pegando pela mão, te colocando em um lugar de posição, para que você aceite o seu evangelho, para que você aceite a sua maravilhosa graça, para que você creia que você está perdido, para que você creia que você está condenado, mas que há uma solução, e a solução é Jesus Cristo. Amém. Então, meu irmão, guarda essa palavra dentro do seu coração, porque um dia, meu irmão, vai chegar um dado momento que o Senhor também derramará da sua ira sobre essa terra. E hoje o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o nosso advogado fiel, ele é o justo e verdadeiro. Ele está à destra do nosso Deus, ele está à destra do nosso Pai, intercedendo por nós. Hoje ele é o nosso advogado, é o Celso. Ele não perde uma causa, ele não perde uma batalha. Não tem luta que ele entre e ele fique pela metade, mas onde ele entra, há vitória, há progresso e há superação. Bendito o nome santo do Senhor. Mas um dia, meu irmão, quando ele voltar, essa mesma misericórdia que findou para Sodoma e Gomorra, findará para toda a humanidade. Porque quando ele voltar, ele não volta como advogado, como defensor, mas ele volta como juiz, e um juiz sentenciador, onde não mais haverá misericórdia, porque o tempo da misericórdia foi esgotado. Então, creia, meu irmão, que você pode hoje, por meio do evangelho que está sendo pregado aqui, crer em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador,
para que você creia e o teu pecado, a tua culpa, ela seja lançada lá na cruz do Calvário, em Cristo, e ele te justifique, e ele te absolva do seu pecado, e ele rasgue a cédula do pecado que tem contra ti, e te livre dessa condenação maldita, e que você tenha vida e vida eterna. Que lindo, Senhor, glória a Deus. E aquele homem, irmão, foi salvo, Ló foi salvo pela misericórdia e pela graça de Deus. E nós aprendemos tantas coisas, irmãos, com essa passagem. Nós aprendemos que a nossa salvação, irmão, ela sempre foi pela graça do nosso Deus. E se Deus não quisesse salvar alguns, todos seriam condenados. E que pela graça, meu irmão, nós recebemos o benefício de Deus. Que nós venhamos olhar para Ló como um de nós, como um dos nossos retratos. Nós somos apegados com tudo, todas as coisas deste mundo, irmãos. Mas o que Deus nos oferece é muito melhor. O que Deus tem para nos dar é muito melhor, maior e mais valioso do que qualquer coisa que nós temos neste mundo. E tudo aquilo, meu irmão, que for preciso para a nossa subsistência, para a nossa manutenção, para a nossa vivência sobre essa terra, pode ter certeza, meu irmão, Deus ele nos dará tudo aquilo que é necessário para que a gente viva, para que a gente lhe sirva, para que a gente dê bom testemunho, para que a gente sofra nos dias das angústias e não pereça, para que a gente dê um bom testemunho de um servo fiel e verdadeiro, não por condição nossa, mas pelo poder do nosso Senhor. Tudo que Deus ele nos requer, ele nos dá as armas, as condições, as habilidades, os dons para que a gente faça e obedeça na beleza da sua santidade. Então, meu irmão, guarde essa palavra dentro do teu coração. Guarde essa palavra dentro do teu coração. Medite de dia e de noite. Sodoma e Gomorra e todas aquelas cidades ali aparelhadas perto do Jordão estavam em condenação. E Deus quis salvar algumas pessoas, como a nossa humanidade também está em pecado contínuo. E um dia esse pecado ele será suficiente para que Deus derrame a sua ira sobre a terra. Então, meu irmão, tome hoje essa decisão. Tome essa decisão dentro do teu coração. Nós somos salvos pela graça. E quando a graça de Deus ela adentra dentro do nosso coração, Deus nos concede escolhas, que você escolha e que você tome a decisão e a escolha certa na tua vida. Às vezes, irmãos, ficamos protelando, procrastinando e achamos, mas dá tempo, ainda estou jovem, ainda estou adolescente, ainda sou um adulto jovem, tenho poucos anos, ainda tenho muito pela vida, vou viver ainda muitos anos. Quando eu já tiver com uma idade avançada, talvez eu obedeça, eu sirva, eu aceite. Por isso, irmãos, isso é um dos motivos pelo qual Deus não decretou, não revelou para ninguém o dia da sua volta, para que a gente naquele dia não se arrependa porque ele está voltando e entre no seio da sua glória. Mas ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa. O ladrão ele pega alguém despercebido. O ladrão ele pega alguém quando menos espera e espreita, e elimina, e ele circula. Quando ele vê a vítima, irmão, ele ataca. Assim será o nosso Senhor, meu irmão. Ele voltará quando ninguém estiver apercebido de nada. E ele voltará com poder e grande glória e fará a sua obra consumada sobre a humanidade. Então, meu irmão, hoje você está ouvindo essa palavra, talvez você se pergunte, para que esse evangelho? Para que anunciaram a palavra para ali, para aqueles genros, para os futuros genros de Ló? Deus é soberano, Deus sabia que ele não ia crer. Mas o fato é, meu irmão, que Deus, ele não quer deixar ninguém desculpável. Todo ser humano, ele é indesculpável diante de Deus. E para Deus também deixar aqueles homens indesculpáveis no dia do seu juízo, Deus foi lá, mandou Ló, evangeliza, anuncia. Se eles não aceitarem, se eles não crerem, eles serão indesculpáveis no dia do juízo e eles serão condenados junto com todos os outros. Assim também é você que está ouvindo essa palavra hoje. Se um dia você padecer, não aceitando essa mensagem, não aceitando Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você não terá desculpa no dia do teu juízo. Você será condenado porque você rejeitou o único Salvador, que é Jesus Cristo. E Deus, ele é amor.
Ele ama tanto, irmãos, o pecador. Ele ama tantas pessoas que ele derrama da sua graça, que ele derrama da sua misericórdia, que ele derrama do seu benefício. Por mais que Ló e a sua família não merecessem, mas Deus quis salvar aquelas pessoas. Deus derramou o seu amor, Deus derramou a sua graça, Deus derramou da sua misericórdia e salvou alguns em meio àquela multidão de pecado. E hoje Deus está fazendo a mesma coisa através desta palavra. Ele está dando oportunidade para que você creia. Ele está derramando o seu bendito e santo amor para que você acredite, para que você se converta, para que você mude e para que Deus mude a tua história e troque o teu cativeiro e te faça um servo e um filho dele pelo bendito e santo conselho da sua palavra. Então, meu irmão, saiba de uma coisa, que se você não aceitar hoje, queira Deus que você aceite e se converta em outras pregações. Mas o fato é, meu irmão, que Deus ele é amor, longânimo, misericordioso e bondoso como todo é. Mas ele também é justiça. E um dia Deus aplicará a sua justiça sobre toda a humanidade. Então esse é o conselho da palavra, irmão. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, irmão, vamos orar mais uma vez em agradecimento.